Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. O novo ensino médio, proposto por medida provisória em 2016 e que começou a ser implementado no ano passado, tinha três grandes objetivos. O primeiro era tornar o ensino médio mais atrativo para os jovens, permitindo que eles pudessem escolher os chamados itinerários formativos diferenciados. Outra proposta foi de ampliar a oferta de ensino em tempo integral. A terceira meta foi a de aumentar o caráter profissionalizante do ensino médio. Mas, passados pouco mais de um ano após começarem a valer as mudanças, o governo federal decidiu suspender o cronograma de implementação e discutir o modelo. O que foi proposto lá atrás está dando certo? Eu sou William França e é sobre um seminário realizado aqui na Câmara, justamente para discutir os rumos desse novo modelo do ensino médio, que eu converso agora com o autor da proposta, deputado Rogério Correia, que representa o estado de Minas Gerais pelo PT e que está em seu segundo mandato aqui na Câmara. Seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta, deputado. Obrigado, William. É um prazer estar com vocês, nossos telespectadores de Palavra Aberta, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Bem. O senhor foi o autor da proposta do seminário que aconteceu aqui na Câmara. O senhor poderia fazer um breve relato do que foi discutido nesse conjunto de encontros? Bem, o seminário foi muito importante e esse assunto é relevante hoje para a juventude brasileira. Por isso nós propusemos o seminário. Muito polêmico. Essa questão do novo ensino médio, existe uma ampla campanha também para que ele fosse suspenso, ou mesmo rejeitado o novo ensino médio, ou revogado. Mas o governo optou, então, por fazer uma ampla pesquisa e debater o que seria um novo modelo. É isso que está em pauta agora. O seminário nosso foi exatamente para que também o nosso Poder Legislativo, aqui nós temos o seminário e vamos ter uma comissão, uma subcomissão especial para debater esse tema, e outra também na comissão do Senado. Isso dentro da Comissão de Educação, vai ter uma subcomissão especial para conversar apenas sobre esses rumos do ensino médio, não é isso? Exato, para poder contribuir com o governo que está fazendo pesquisa e ouvindo agora estudantes e também os trabalhadores da educação, a comunidade escolar. Porque, como você disse, foi feito por medida provisória. Nada que é feito por medida provisória na educação que não tenha um envolvimento direto daqueles que serão atingidos pela nova mudança, dá certo. Então é isso que exatamente aconteceu. E olha, foi implantado também junto com aquela emenda constitucional 95 que congelava as verbas da educação por 20 anos. E ainda no meio da pandemia, temos que lembrar isso. E depois veio a pandemia, então é evidente que isso não podia dar certo. Portanto, nós temos que revisar. O seminário foi para fazer já um debate sobre o que é essa revisão e quais os rumos que teremos para frente. É muito trabalho, mas eu sou muito otimista. A educação pública ela veio tendo avanços. Quando nós, em 1988, fizemos a Constituição Federal do Brasil e colocamos lá que toda a educação, da creche à universidade, tem que ser pública, gratuita e de boa qualidade, nós viemos avançando. Pouco chegava o ensino médio no Brasil, mesmo o ensino fundamental. Nós tivemos, então, um fundo específico para a educação fundamental inicialmente, que era o Fundef, depois tivemos o Fundeb, que agora foi, inclusive, ampliado já na legislatura passada que nós aprovamos aqui, dando mais força para a educação básica, em especial o ensino médio. Então eu acho que nós temos que agora escutar estudantes, escutar professores e fazer com que o ensino médio seja aí sim, de fato, atrativo e construído pelos próprios atores. Muito bem. Tudo em educação demora um tempo de maturação, né? Então é essa justamente para apurar e depurar um pouquinho o que se propôs esse seminário. Já existe algum outro encontro marcado além dessa subcomissão? A subcomissão agora vai dar sequência ao seminário. Então nós vamos escutar agora com mais profundidade os especialistas, vamos chamar entidades estudantis, e a nossa ideia é entregar ao governo também aquilo que nós acumulamos, que no resultado final o governo possa ter aí a contribuição também do Poder Legislativo, que é o poder que está mais próximo, vamos dizer assim, da população brasileira. Muito bem. Nos valendo dessa proximidade que o senhor citou, e a gente está aqui na TV Câmara, há muitas dúvidas em torno do ensino médio. Uma das principais é dos tais chamados itinerários formativos diferenciados. O senhor poderia explicar um pouquinho para a gente o que é, afinal, esse conjunto de disciplinas diferenciadas? A ideia, na época do novo ensino médio, foi um pouco isso. Você enxugaria aquelas matérias e disciplinas que são as disciplinas
obrigatórias: português, matemática, ciências humanas, ciências biológicas, química, física. Então essas matérias teriam, essas disciplinas, menos aula, menos horas, né, a serem obrigatórias, e esses itinerários viriam com outras disciplinas que seriam escolhidas pelos alunos, principalmente de cursos de formação técnica ou profissional. O problema é que em escolas particulares você consegue fornecer aos alunos diversas dessas matérias, mas na educação pública não havia preparação para isso. Então muitas escolas tinham apenas uma opção. Então o aluno não tinha lá várias opções que ele pudesse realmente fazer a sua escolha. Então no fim das contas não houve a implementação. Faltam recursos para a escola, faltam professores treinados, falta capacitação, né, de todo o corpo docente envolvido. E aí piorou para os estudantes de escola pública ainda mais para fazer uma disputa que se faz na sociedade para chegar até a universidade. Eles perderam, porque perderam as matérias que tinham determinado conteúdo e não ganharam nessas tais disciplinas interativas. Mesmo ampliando a jornada de aula, né? Porque a ideia foi ampliar a carga horária para ter um chamado ensino integral. Mesmo assim, houve perdas. Houve perdas, e muitas dessas disciplinas foram colocadas apenas à distância e com conteúdos muito problemáticos em diversos deles, e sem as opções que os estudantes teriam. Então o que era para ser atrativo não foi. A infraestrutura das escolas se manteve a mesma. Durante a pandemia ainda piorou, porque não tinha o acesso direto. Então nós temos que revisar isso e ter um ensino médio onde você de fato possa fazer com que o estudante tenha aquele conteúdo que é obrigatório, acrescido de outros. Aí sim você pode falar em escola de tempo integral. Vou dar um exemplo aqui que talvez fique mais fácil para o pessoal entender. Os ensinos e as escolas públicas federais, de ensino médio, né? IFES, Institutos Federais. São cerca de 600 no país. Né? Cefetes, esses são sempre bem avaliados. Pode-se dizer, é porque são para poucos, mas este é um modelo que a gente sabe que dá certo. O Brasil exporta esse modelo, inclusive para a África. É um modelo em que você tem o conteúdo necessário para ter uma formação do estudante do ponto de vista pessoal, social, mas ao mesmo tempo você tem matérias onde ele escolhe, onde ele tem ofertado ensinos técnicos e profissionalizantes que lhe dão uma condição melhor na sociedade. Esse eu acho que é o modelo. Agora, é claro, não é possível fazer de uma só vez, mas nós não devemos perder essa perspectiva, se a gente quer realmente que o conjunto da população brasileira tenha acesso a um bom ensino médio. Eu li que uma das críticas principais desse novo modelo é que, para os estudiosos, ela vai acentuar a desigualdade que já é ampla entre o ensino público e o privado. E lembrando que a maior parte da população brasileira, mais de 70%, depende do ensino público, né? Então, os poucos que têm acesso ao ensino privado vão se distanciar ainda mais. Essa desigualdade vai se ampliar. É esse o risco? Exatamente, porque aqueles que estão em unidades particulares, que têm condição de pagar, essas escolas têm ofertado aos estudantes uma série de demandas interativas e etc. dessas disciplinas. Já na escola pública, não. Então isso tem diminuído a qualidade dos estudantes ao acesso à formação inicial, formação social dele e etc. E as outras têm sido não ofertadas na quantidade e na capacidade necessária, né, para dar uma boa qualidade do ensino. Há uma pergunta que assombra os jovens, principalmente, porque são eles que vão enfrentar. E o Enem, como é que fica? Foi, inclusive, a mesa que eu dirigi na última parte. Essa é uma grande preocupação. Eu até disse lá, eu fui estudante na época em que nós fazíamos vestibular, ainda nos estádios. Eu fiz vestibular no Mineirão. O Mineirão hoje é um estádio bom para a gente ver jogo e Vitória do Galo. Mas naquela época até vestibular se fazia lá. Então veja bem, não se pode ter mais essa concepção. Daí veio o Enem posteriormente, que foi um grande avanço. Os estudantes passaram a não depender do vestibular e eles têm acesso à universidade, onde eles podem disputar diversas cadeiras que eles farão na universidade e cursos. Então hoje a preocupação é muito grande. Como que ele faria com o Enem nestas condições? Então ele teria um primeiro dia com as matérias, que são aquelas matérias obrigatórias. Essas matérias ele já tem um contingente de aulas menor. E depois faz nas interativas, nas outras disciplinas,
que ele também não teve uma oportunidade de escolha daquelas que ele realmente queria. Então isso vai complicar ainda mais a vida do estudante, que não terá as mesmas oportunidades que tem hoje. Mas para então, isso o governo perigoso. suspendeu, pelo menos este ano, as mudanças ainda essas mudanças, o Enem não vai absorver essas mudanças ainda, né? Não, foi uma vitória que nós tivemos nisso, os estudantes tiveram a vitória, a UBS, a UNE, porque é preciso readequar para depois a gente ver quais as mudanças terão que ser feitas no Enem. Tem que mudar para melhor, né, e não para restringir o direito dos estudantes de escola pública. Deputado Rogério Correia, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Palavra Aberta. Nosso tempo está se esgotando e eu queria que o senhor fizesse as considerações finais, por favor. Não, eu estou muito otimista. Temos agora também um novo governo que está escutando a população, escutando estudantes, escutando trabalhadores da educação. O parlamento entrou no debate. Isso demonstra que realmente não podia ser feito via uma medida provisória. Mudanças profundas na educação pública e na educação de maneira geral só podem ser feitas com participação popular. É assim que se constrói um país, e um país não se constrói sem uma educação de qualidade. Muito obrigado. E eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o tema que conversamos aqui ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. E fica ainda como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.